Olá, muito bom dia, bem-vindo, bem-vinda ao nosso programa Manhã Viva. É mais um dia juntos nesse programa que já é comum, você já conhece o nosso programa Manhã Viva, já sabe também quem eu sou Vânia Oliveira. Hoje estou aqui com vocês nesse tempo especial. E também hoje nós temos um tema muito interessante para falarmos hoje. O nosso programa sempre traz temas bons, atuais, que nos ajudam a crescer como pessoa, não só na parte espiritual, mas também na parte humana. E o tema do nosso programa de hoje é ser juiz católico. É um tema desafiador, não é verdade? Então, aqui nos nossos estúdios já temos a presença do nosso convidado, que é o Dr. Pedro Vaz Pato, já é de casa, já esteve aqui outras vezes, já quero acolhê-lo, mesmo estando assim um pouquinho ainda longe, né? Está lá na nossa sala de estar, mas já quero acolher o Dr. Pedro, que é sempre muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva e a Canção Nova. E a você que está sintonizado também, muito bem-vindo mais uma vez. Nós vamos iniciar o nosso programa, como sempre, com o nosso momento de oração. E como o tema de hoje é esse tema que vai falar da justiça, nós vamos rezar com um trecho do Salmo 11, um salmo muito bonito, que o Senhor me inspirou para nós começarmos o nosso programa. Então, se você tem a sua Bíblia aí, você pode apanhar aí o Salmo 11 e nós vamos rezar esse trechinho, sobretudo pedindo ao Senhor para nos dar a graça de sermos pessoas justas nas pequenas e nas grandes situações. Então, o Salmo diz assim: o Senhor prescruta o justo e o ímpio, mas odeia os que amam a violência. Fará chover sobre os ímpios carvões acesos em enxofre, e um vento tempestuoso será a taça que lhes cabe. Na verdade, o Senhor é justo e ama a justiça. Os homens honestos contemplarão a sua face. Olha que bonito. Na verdade, o Senhor é justo e ama a justiça. E os homens honestos contemplarão a sua face. Que o Senhor nos dê a graça, pelas mãos de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, de vivermos esta palavra, encarnarmos essa palavra na nossa vida. E assim nós rezamos, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E antes de nós começarmos a nossa conversa com o Dr. Pedro, nós vamos ver uma peça onde o nosso querido Papa Francisco também dirige uma palavra aos juízes. O Papa sempre muito atento a todas as áreas, a todas as profissões, a todas as camadas da nossa sociedade. Então vamos ver e ouvir o que o Papa tem a dizer sobre para os juízes. Ustedes en cada decisión, en cada sentencia, están frente a la feliz posibilidad de hacer poesía. Una poesía que cure las heridas de los pobres, que integre el planeta, que proteja a la madre tierra y toda su descendencia. Una poesía que repare, redima, nutra. Juezas y jueces, no renuncien a esta posibilidad. Asuman la gracia de la que son titulares, con decisión y con valentía. Sean conscientes que todo lo que pueden ayudar mediante su rectitud y compromiso es muy importante. Y por favor recuerden siempre que cuando una justicia es realmente justa, esa justicia hace feliz a los pueblos y hace dignos a sus habitantes. Ninguna sentencia puede ser justa y ninguna ley legítima si lo que producen es más desigualdad.
si lo que producen es más pérdida de derechos, indignidad o violencia. Nenhuma sentença pode ser justa se gera mais desigualdade, mais perdas de direitos, indignidade ou violência. É uma frase forte que impacta-nos, essa exortação do nosso querido Papa Francisco neste VT. Então, antes de nós começarmos a nossa conversa e até mesmo de conhecer um pouco mais aqui sobre o nosso convidado, Dr. Pedro, mais uma vez, muito bem-vindo. Obrigado. É com muito gosto que venho outra vez à Canção Nova. Para nós também é sempre um gosto. Eu queria que o senhor comentasse, Dr. Pedro, esse trechinho antes da gente começar aí, esse trechinho aí do Papa, essas palavras sábias do Papa Francisco, àqueles, né, que como o senhor exercem a profissão de juiz. Pois é bom ter presente estas palavras do Papa sempre que procuramos fazer justiça. A justiça e a igualdade estão interligadas, porque na base da justiça está a ideia de que todas as pessoas são filhos de Deus, podemos dizer na nossa linguagem, sim. E que depois se traduz também em expressões jurídicas, como o princípio da igualdade, os direitos humanos. Os direitos, cada pessoa, por ser pessoa, só por ser pessoa, tem determinados direitos. E a missão do juiz é reconhecer e tornar efetivos esses direitos. E, portanto, estas palavras do Papa vêm muito na linha daquilo que é a nossa missão. Sim. Como o Papa disse muito aqui, né? A todos têm direito, todos, né? Sim. Assim como a igreja é para todos. Então, todos nós, todas as pessoas, independente da sua classe social, da sua condição, ela tem direito à mesma justiça, né, doutor Pedro? Sim, é isso que procuramos fazer, nem sempre poder, quer dizer, às vezes há condições sociais que escapam à nossa intervenção de juízes. Sim. Mas eu penso que isso também acontece com outras pessoas e com outras profissões. Claro. As pessoas às vezes sentem-se impotentes, incapazes de remediar todas as injustiças que existem na sociedade. Sim. Mas a consciência que cada um de nós deve ter, que eu procuro ter como juiz, é aquilo que depende de mim, não vou deixar de fazer. E, portanto, se cada um de nós fizer aquela pequena coisa para remediar alguma injustiça, e isso não é só a missão do juiz, sim. É a missão de qualquer pessoa, não é? Portanto, que lida às vezes até com negócios ou com uma maneira de trabalhar, etc. Se fizer aquilo que está ao seu alcance para remediar uma injustiça, está a contribuir para um mundo mais justo. E portanto, não deve pensar que nunca pode fazer nada e que tudo ultrapassa e que tudo escapa às suas possibilidades. Sim. Todos nós podemos fazer. Mas eu gostaria de falar um pouquinho aqui, a nossa produção colocou aqui a respeito um pouquinho do senhor, né? Que é juiz desembargador do Tribunal da Relação do Porto. É presidente da Comissão Nacional Justiça e Paz, um órgão da Conferência Episcopal Portuguesa, que é o governo da Igreja Católica em Portugal. Então, o senhor também é um servo da Igreja, né? Sim, eu tenho vários empenhos na Igreja, um deles é esse, presidente da Comissão Nacional Justiça e Paz, é um organismo da Conferência Episcopal Portuguesa, um organismo composto por leigos, que tem por missão fazer uma análise da realidade portuguesa e internacional à luz do Evangelho e da doutrina social da Igreja e contribuir para a formação da opinião inspirada nestes valores do Evangelho e da doutrina social da Igreja. Portanto, há outros organismos na Igreja que têm missão mais concreta, como a Caritas, por exemplo, instituições de solidariedade social mais concreta no sentido de efetivar esta justiça social e este apoio aos mais pobres. A nossa missão é, sobretudo, no plano como eu dizia, no plano da formação da opressão, quer dizer, de orientar as pessoas, esclarecê-las sobre o que realmente são as exigências da doutrina social da Igreja diante da realidade, da atualidade que vivemos. Que bonito. E como nós precisamos conhecer essa doutrina social da Igreja, né? Sim, é esta doutrina que é um rico património que vem já de há mais de 100 anos, que se foi enriquecendo e também se foi confrontando também com realidades novas ao longo
destes séculos, não é? Podemos dizer, já há mais de um século, e que está, digamos, podemos dizer, em contínuo progresso, digamos assim, também agora com o Papa Francisco, mas isto sem, de maneira nenhuma, esquecer tudo o que foi sendo adquirido pelos Papas anteriores e que nos ajudam a ter este olhar sobre a realidade. Sim. Doutor Pedro, o senhor já teve várias vezes aqui, já deve ter falado um pouco da sua história, né? Sim. Mas para quem talvez esteja a nos acompanhar hoje pela primeira vez, acompanhando Manhã Viva, eu queria que o senhor relembrasse aí um pouquinho da sua história, assim, de onde que veio a vocação para o judiciário, um pouquinho da sua família. Sim. Olha, os meus pais, posso dizer uma coisa, eles são fiéis telespectadores da Canção Nova. Que belezinha. Todos os dias veem a Canção Nova, sobretudo porque, devido à sua idade e o seu estado de saúde, já não podem sair de casa com frequência e, portanto, todos os dias seguem a Eucaristia. A Canção Nova é a companhia. A Canção Nova, mas, sobretudo, a Eucaristia e o terço, não é? É aquilo que eles não perdem. E, portanto, olha, dos nossos pais, foi isto que eu, portanto, esta fé e toda esta colhia dos meus pais. Eu costumo dizer, a nossa vida não chega para agradecermos o que recebemos dos nossos pais. O que podemos fazer é dar aos nossos filhos algo de semelhante àquilo que recebemos dos nossos pais, e eu acho que a riqueza maior foi esta. E, portanto, também procurei transmiti-la aos meus filhos. Tenho 4 filhos já adultos, mas ainda a viver em casa. E, portanto, jovens, mas já a trabalhar. E, portanto, também queria dizer que, desde a minha adolescência, tive um empenho no movimento católico, o movimento dos focolares, também já aqui na Canção Nova foi divulgado, e também houve uma ligação entre o fundador da Canção Nova e o movimento dos focolares. Portanto, este movimento tem digamos, a sua missão específica é o testamento de Jesus, quando Jesus diz: Pai, que todos sejam um, como tu e eu somos um. Portanto, construir a unidade em todos os ambientes. Portanto, eu procuro fazer isso no meu empenho na Igreja, portanto, porque mesmo dentro da Igreja às vezes há divisões e, portanto, na Comissão de Justiça e Paz nós procuramos criar esta unidade entre pessoas que têm experiências diferentes, sensibilidades diferentes, etc. Depois tenho outros empenhos, por exemplo, faço parte da representação da Igreja Católica da Comissão de Liberdade Religiosa, que é uma comissão do Governo que tem por missão, portanto, promover a liberdade religiosa em Portugal, portanto, onde estão representadas todas as comunidades religiosas, ou a maior parte das comunidades religiosas presentes em Portugal, portanto, não só os católicos, não só os cristãos, e, portanto, também este diálogo, esta unidade, também faz parte, acho eu, desta minha missão. E, bom, assim, em resumo, é um pouco isto da minha formação que poderia agora aqui pôr em relevo, não é? E como que o senhor consegue conciliar? É porque deve ser muito exigente a rotina de um juiz desembargador, né? Como que o senhor concilia com as atividades? Porque às vezes quem está nos vê tem o seu trabalho e muitas vezes dizemos assim, não temos tempo para a igreja, não temos tempo para exercer, né, uma função. E o senhor consegue aí tantas atividades. Pois eu faço questão de, apesar de ter estes empenhos extraprofissionais, de não deixar que eles prejudiquem o meu dever como profissão. E, portanto, é uma questão de saber gerir bem o tempo, saber distinguir aquilo que é essencial, aquilo que é secundário, e, portanto, acho que tenho conseguido conciliar esses dois empenhos, sim. Doutor Pedro, como que o senhor acha hoje, né, olhando assim para essa questão do papel da justiça mesmo, né, na vida dos cidadãos, como o Papa dizia, né, quando a justiça é feita, beneficia-se um país inteiro, uma nação inteira. O que o senhor atribui hoje, doutor Pedro, tanta falta de justiça no mundo? A gente vê nos noticiários, até mesmo posturas de pessoas, magistrados, posturas que não condizem com aquilo que é a verdade, né? Como é que o senhor vê esse quadro? Tudo depende da educação, acho eu, não é? Educação
desde terra idade, não é? Portanto, ter esta consciência de que não devo estar sentada em mim mesmo. Às vezes as pessoas olham para os seus direitos e esquecem os deveres, Sim. ou olham os seus direitos e esquecem os direitos dos outros. Portanto, ter esta visão que, para nós cristãos, portanto, vem do Evangelho, não é? Portanto, amar o próximo como a si mesmo. Portanto, sentir como nossas aquelas que são as exigências, os direitos do outro. Portanto, Sim. ter esta visão das coisas. É verdade que hoje, às vezes, há tendências que vão precisamente em sentido oposto, não é? Portanto, enfatizar o eu, a nossa perspectiva egoísta, individual, esquecendo aquilo que na doutrina social da Igreja é o bem comum, não é? Portanto, a doutrina da Igreja fala no bem comum, que é o bem de todos e de cada um, podemos dizer. Portanto, não é o bem da maioria, porque a maioria também pode oprimir uma minoria, mas também não é a soma dos bens individuais, porque cada um tem de ter esta perspectiva também do outro, não é? Sem deixar de reconhecer os direitos individuais, ter também uma perspectiva de uma comunidade que se cria a partir dos laços que se geram quando se vive em sociedade. Claro que há depois uma outra questão que muitas vezes eu tenho refletido sobre ela e tenho acentuado, que é, e a doutrina social da Igreja também fala disso, não é? Portanto, há que ter presente a justiça, mas também o amor, a caridade. Quer dizer, o amor, a caridade, o perdão, a reconciliação, tudo isto é uma outra dimensão que não pode ser imposta. Quer dizer, os tribunais não podem impor às pessoas que se perdoem uma à outra. Agora, devem digamos, criar as melhores condições para que isso aconteça. Sim. Esta reconciliação, por exemplo, entre quem pratica crimes e a sociedade onde está inserido, é um objetivo que não devemos afastar do nosso horizonte. Sim. Não podemos impor à pessoa que é condenada que ela tenta reconciliar-se com a sociedade, mas quando isso acontece devemos estimular isso. Portanto, e ter presente que mesmo quando há uma prática de crimes graves, uma coisa é a indignidade do crime, outra coisa é a dignidade da pessoa. Quer dizer, a dignidade da pessoa nunca se perde. E por isso é que eu acho que não se justifica uma pena como a pena de morte ou prisão perpétua, quer dizer, porque isso afasta essa possibilidade de uma reconciliação da pessoa com a sociedade. Entendo. E, portanto, eu na minha profissão tenho acentuado a vantagem que há nesta perspectiva de uma pena como a prestação de trabalho a favor da comunidade, que também não pode ser imposta, não é? Portanto, de acordo com a legislação portuguesa, não são trabalhos forçados, portanto é algo que a pessoa tem de aceitar, mas que tem esta virtualidade, esta possibilidade de restabelecer um laço que se quebrou entre a pessoa e a comunidade quando ela praticou um crime. Esta é uma forma de reparar, de alguma maneira, até algo simbólico, este dano que a pessoa causou à sociedade, mostrando que ela também não deixa de ser útil à sociedade, prestando aquele trabalho. E, portanto, isso é uma forma de concretizar, a meu entender, esta ligação entre a justiça e a reconciliação, entre a justiça e o perdão, visto também nesta perspectiva, não é? Portanto, da comunidade que é capaz de continuar a acreditar naquela pessoa e no contributo que ela pode dar, apesar do crime que cometeu. Sim. Engraçado, na sua fala, a gente percebe muito, o senhor fala sempre do outro, né? Sim. Sempre olhar o outro com um olhar diferente, né? Isso é muito bonito a gente perceber, né? Sim. E quando o senhor fala da questão da pena de morte, é um tema, assim, bem polêmico. Muitas pessoas, até mesmo que se dizem cristãos, são a favor da pena de morte. Sim. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso, porque é um assunto, assim, que eu vejo que as nossas consciências precisam ser formadas, doutor Pedro, de uma maneira cristã. E às vezes é a mídia, né, a comunicação que nos forma de maneira errada a ter raiva, desejar o mal ou desejar até mesmo a morte, né? Na sua visão, assim, por que o senhor não é a favor da pena de morte? O senhor podia responder? São vários os motivos. Portanto, por um lado, quer dizer, há a pena de morte, como eu dizia, afasta esta possibilidade de reconciliação
da pessoa com a comunidade. Depois é a expressão mais de uma justiça como vingança. Portanto, responder ao mal com outro mal. Com o mal. E embora a pena tenha sempre uma dimensão de castigo, não é? A pena não é propriamente um prémio, não é? A pessoa que cometeu o mal, portanto, deve, de alguma maneira, também ser castigada por isso. Mas não é apenas, quer dizer, essa é uma função da pena, mas não é a única. A outra é esta que eu estava a dizer, portanto, de restabelecer aquele laço que se quebrou entre a pessoa e a comunidade. Portanto, este também é um motivo porque não concordo com a pena de morte. Depois, há aqui uma certa contradição neste sentido. Se nós queremos condenar, por exemplo, uma pessoa comete um crime de homicídio, queremos condenar a pessoa por ter praticado um crime de homicídio e com esta condenação nós estamos a pôr em relevo aquele bem que foi afetado pela prática do homicídio, que é o bem da vida humana, que é o bem supremo, não é? Portanto, é o pressuposto de todos os outros bens, não é? O primeiro dos direitos é o direito à vida. Ora, se nós queremos afirmar isso, e a pena também tem uma função pedagógica, no sentido de pôr em relevo aquilo que foi afetado com a prática do crime, aquele bem que foi atingido com a prática do crime, é contraditório com isto nós estarmos a condenar uma pessoa à morte. Não é? Tirar todas as chances dela, quer né? dizer, no fundo, se queremos pôr em relevo o valor da vida humana, não é contraditório com isto condenar uma pessoa à morte, mesmo que ela seja culpada de um crime de homicídio. Entendi. Porque, como disse há pouco, uma coisa é condenar o erro, o crime, outra coisa é a pessoa que erra, à qual deve ser dada a oportunidade de se regenerar. E isso temos exemplos no Evangelho, não é? Portanto, as parábolas de Jesus, da ovelha perdida, do filho pródigo, etc. Portanto, tudo isto, muitas imagens que Jesus... É claro, ao longo da história nem sempre houve esta consciência, até no âmbito da Igreja, esta consciência do malefício da pena de morte. Sim. Mas fomos aprofundando e fomos sempre numa perspectiva, quer dizer, esta evolução, em meu entender, foi sempre numa perspectiva de ser mais fiel ao exemplo de Jesus, mais fiel ao Evangelho. E acho que isso aconteceu em relação à forma como a doutrina da Igreja foi vendo a questão da pena de morte. E depois também há digamos, uma lição que é esta, quer dizer, os países onde vigora a pena de morte, não é por isso que têm menos criminalidade. Portanto, nós vemos, Portugal foi dos primeiros países a abolir a pena de morte, e hoje é dos países mais seguros em relação à criminalidade violenta. Não se verifica essa coisa, porque o facto, quer dizer, quando não é, isso tem sido estudado, não é o facto da pessoa poder vir a ser condenada de uma pena de morte que faz afastar da prática dos crimes de homicídio. Porque a pessoa, quando pratica um crime deste, não está a pensar que vai ser condenada, não é? Está a pensar que vai escapar à ação da justiça, ou então não pensa em nada, porque é uma reação puramente emotiva e instantânea, em que a pessoa não está a pensar no que pode ser condenada ou não. Portanto, são vários os motivos porque levam a rejeitar a pena de morte. Mas que nos ajudam muito, seus motivos nos ajudam a pensar melhor, né, doutor Pedro? Sim. Olha, o senhor já andou muito, assim, nessa profissão, né? Andou muito, né, mesmo pelo país, talvez até fora, né? Com a sua experiência. Como é que o senhor vê o trabalho da igreja na construção dessa sociedade justa? Você acha que a igreja ainda tem, assim, um peso, uma influência grande? Pois, já não tem, assim, infelizmente não tem tanto como tinha, mas isso cabe muito também. Às vezes falamos na igreja como aquilo que dizem os bispos, aquilo que diz o Papa, etc. Isso é assim, portanto, são vozes da igreja, mas também é importante que haja cristãos empenhados nas várias profissões, que sejam também eles um testemunho da maneira como devem ser, numa perspectiva cristã, encaradas estas questões da justiça ou outras, não é? Portanto, não é apenas em relação aos tribunais, portanto, a justiça também tem uma dimensão
económica, nas relações de trabalho, e também aí é importante que haja cristãos que se empenhem, que se organizem também, porque muitas vezes nós não encontramos, sem dúvida, nas palavras do Papa, na doutrina da Igreja, nós encontramos uma inspiração, mas depois concretizá-lo nem sempre é fácil, nem sempre é claro, e a partilha de experiências entre nós que estamos ligados aos mesmos contextos profissionais ajuda-nos, não é? Portanto, eu também faço parte de uma associação que é a Associação dos Juristas Católicos, como a Associação dos Médicos Católicos, como a dos empresários, dos operários, trabalhadores, e portanto, e também entre a Comissão de Justiça e Paz também procura estar em diálogo com estas outras organismos e associações. Portanto, apesar de na Igreja haver uma multiplicidade muito grande de associações, de organismos, também há este esforço de partilhar as experiências e também aqui construir a unidade, como eu há pouco dizia, também, que a unidade deve ser construída, antes de mais, na própria Igreja. Ou seja, cada um de nós, como cristão, que vive a sua fé, é a igreja onde nós estivermos. Vamos fazer a diferença, né, doutor Pedro? Exato. Mas às vezes, muitas vezes se fala, a igreja são os bispos, é o Papa, são os sacerdotes. Somos nós. E então, e os leigos, não é? Somos nós. Esta concretização do Evangelho no âmbito da comunicação social, por exemplo, também não tenho falado disso, mas é também um campo muito importante, que é cada vez mais no sentido de evangelizar, portanto, de transmitir o Evangelho a âmbitos mais largos possível. Tudo isto se constrói através dos leigos, não é? É isso aí, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos para continuar essa conversa aqui, que tanto nos ajuda a formar-nos, né, como cristãos melhores. Fica aí ligadinho que já voltamos. Estamos de volta ao nosso programa Manhã Viva, com um tema hoje muito interessante, que é ser juiz católico. Estamos aqui numa partilha muito boa, que muito tem nos enriquecido. Você que está aí a acompanhar o primeiro bloco, né? Foi muito enriquecedora a conversa aqui com o doutor Pedro Vaz, que é juiz, desembargador, falando-nos da sua vasta experiência aí no campo da sua profissão, mas também na sua missão como servo da igreja. Um homem que também deu o seu sim para servir na vinha do Senhor. É assim que nós estamos vendo o Senhor, viu, doutor Pedro? Muito obrigada. Que eu corresponda a essa imagem. Muito obrigada por este sim, né? Então, nós vamos, antes de nós continuarmos a conversa, nós vamos ver uma peça, né? Um pequenino VT do nosso Papa Francisco, mais uma vez, falando-nos da Jornada Mundial da Juventude. Vamos acompanhar. A cidade das Sete Colinas e uma multidão recebem de braços abertos o Papa Francisco na festa de acolhida, numa cerimônia elaborada pelos salesianos de Portugal. Conhecidos artistas portugueses, coro, orquestra JMJ e bailarinos de 22 nacionalidades formaram o elenco dessa grande festa, assim como uma sinfonia de encontro entre diferentes culturas. Numa casa portuguesa, com certeza, o fado não poderia faltar neste acolhimento. Descendo para o calor alentejano, um rancho típico das aldeias do interior. Em seu discurso, Francisco convidou os jovens a estar em conexão com o Senhor, pois assim, conectados com o amor, a alegria crescerá. Ao comentar sobre cartas de jovens lidas durante a festa, Francisco destacou que todos são amados como são, têm um rosto e não são um número. Deus chama cada um pelo nome e interpela a descoberta do sentido da vida.
Quero fazer-te notar uma coisa. Muitos hoje sabem o teu nome, mas não te chamam pelo nome. Com efeito, o teu nome é conhecido, aparece nas redes sociais, é processado por algoritmos que lhe associam gostos e preferências. Mas tudo isso não interpela a tua singularidade, mas a tua utilidade para pesquisas de mercado. São as ilusões do mundo virtual. E devemos estar atentos para não nos deixarmos enganar, porque muitas realidades que nos atraem e prometem felicidade mostram-se depois pelo que são: coisas vãs, supérfluas, coisas que não servem e que deixam o vazio por dentro. Jesus não é assim. Digo-lhes uma coisa. Ele tem confiança em ti. Para ele tu contas. Deus nos ama, todos. Deus nos ama. Mais forte, que não ouça. Deus nos ama. Deus nos ama, repetem. Olha aí um pouquinho, nós podemos acompanhar um pouquinho dos melhores momentos tão marcantes desta jornada que mudou a história de Portugal, né, doutor Pedro? Sim, nunca se viu algo de semelhante aqui em Portugal, é verdade. Nunca se viu. Bom, eu participei nas primeiras Jornadas Mundiais da Juventude, quando era jovem. Olha. É verdade. Estive em Roma, em Czestochowa, em Santiago de Compostela e, talvez de então para cá a diferença é que esta universalidade da jornada ainda que é cada vez maior, podemos dizer, não é? Depois ver todo este trabalho que teve por detrás é fantástico, não é? É fantástico. Um comentário, entre vários comentários de bispos de outros países, eu retive um do arcebispo de Sevilha, na zona onde moro estiveram sobretudo peregrinos espanhóis, em grande número, e ele disse que a melhor catequese foi o testemunho dos voluntários. Ah, que bonito. E portanto, eu acho que, se calhar, todas as catequeses foram importantíssimas. Era difícil acompanhar todo aquele programa com várias coisas interessantes ao mesmo tempo. Mas este testemunho, de facto, até de muitos voluntários, que às vezes até perdiam momentos importantes das jornadas para estar ao serviço dos outros. Claro. E também, quando o Papa, antes da jornada, disse que mostrou que havia uma grande expectativa em relação a esta jornada, depois ele disse que superou todas as expectativas. Superou todas as expectativas. É claro que nós agora devemos não perder toda esta vida, este entusiasmo, este dinamismo, sabendo que, pronto, pois, para cada um o fruto que cada um colher será diferente de uns casos para outros. Agora, eu posso dizer que isso aconteceu nas primeiras Jornadas Mundiais da Juventude, com o Papa João Paulo II, que para muitos jovens foi um momento marcante nas suas vidas. Até, por alguns, descobriram a sua vocação nestas jornadas, não é? Que depois foram cultivando e aprofundando. Mas isso aconteceu e penso que acontecerá também com esta jornada, não só em Portugal. Ainda há dias eu lia uma revista francesa, a revista Família Cristã Francesa, que tinha um artigo que dizia: aquela chama que se acendeu na jornada de Lisboa não se apagou. Portanto, no sentido de dizer que havia muitos jovens que estiveram cá, em Lisboa, e a partir daí retomaram a sua ligação à Igreja que tinham perdido. E, portanto, isto agora é um desafio para todos, não é? Na Igreja Portuguesa isso tem acontecido, no Patriarcado de Lisboa, a que estou ligado, não é? Portanto, a minha diocese tem-se refletido sobre isso, quer dizer, como dar continuidade a esta experiência. Eu acho que aqui é importante dar protagonismo aos jovens, não é? Portanto, não pensar que somos nós adultos que vamos dizer aos jovens o que é que eles devem fazer e confiar que, de facto, esta chama não se vai apagar, não é? Acreditamos.
Mas o que o senhor, como na sua profissão, assim, né, com essa visão que o senhor tem já mais madura, uma visão também mais da doutrina social da igreja, o que o senhor acha importante destacar, assim, nesse papado do Papa Francisco? Cada Papa, ele tem a sua forma de conduzir a igreja, ele vem para um tempo determinado, né, um tempo específico. Como que o senhor vê, assim, o papado do Papa Francisco? Bom, eu acho que aquilo, e também isso se viu agora nesta jornada, aquilo que fascina as pessoas, católicos, não católicos, e fascinou muitas pessoas aqui em Portugal, não é? Até na Assembleia da República foi aprovada uma moção de congratulação pelos frutos da Jornada Mundial da Juventude, e muitos dos deputados que votaram esta moção não são católicos. Eu acho que é o testemunho concreto de amor pelos mais pobres e pelos mais sofrem, não é? Portanto, o facto do Papa também aqui, apesar daquele programa tão preenchido, ter tido este cuidado de se encontrar com os doentes, de encontrar com as vítimas dos abusos na igreja, os que mais sofrem, não é? Este é um aspecto importante e, em meu entender, é isto que faz com que muitas pessoas estimem este Papa, mesmo fora do âmbito da igreja. Depois há esta sensibilidade àquilo que os documentos do Concílio Vaticano II falam, os sinais dos tempos, não é? Portanto, nós estamos numa sociedade, num contexto em que há determinadas realidades que podemos dizer são incontornáveis, quer dizer, não podemos escapar a elas. Uma delas é o contacto entre pessoas de várias culturas, de várias religiões, através das migrações. Portanto, a atenção que o Papa dá a este fenómeno tem a sua razão de ser. Não podemos pensar que vamos construir muros e que as pessoas, num mundo tão globalizado, não é, em que as pessoas facilmente contactam de uns países para outros, temos de saber encarar esta situação. Temos de saber encarar esta situação através do diálogo, sabendo que nós podemos aprender uns com os outros, diferentes culturas, diferentes religiões. Não significa perder a nossa identidade como cristãos, a nossa identidade como portugueses, mas, de facto, se tivermos uma consciência clara, uma convicção clara de que esta nossa identidade se apoia em valores, não devemos ter receio de conviver com pessoas de outras culturas, porque aprendemos uns com os outros, podemos enriquecer-nos. Isso aconteceu também ao longo da história de Portugal. Portanto, este é um dos sinais dos tempos a que o Papa tem dado bastante relevo. Outro é a questão da proteção do ambiente, de que hoje muitas pessoas falam, e aqui o papel do Papa não é apenas repetir aquilo que diz a ONU, que dizem os governos, que dizem as associações de defesa do ambiente. Ele tem isso, aconteceu nos seus documentos, na encíclica Laudato Si e noutros, ver qual é a raiz, o que é que nos move para proteger o ambiente. É ter a consciência de que há um Criador, e, portanto, e a criação é um dom que nos é proporcionado por Deus. Portanto, que na criação há uma marca da beleza, da bondade de Deus. E, portanto, não a devemos destruir. Não a devemos destruir, devemos completá-la, porque o Papa não nega o progresso, nem a doutrina social da Igreja nega o progresso que o trabalho humano representa em relação a este aperfeiçoamento, o completar a obra do Criador. Mas este completar a obra do Criador é respeitando aquilo que são os seus equilíbrios, portanto, sem destruir. Portanto, completar não é destruir. E é isso que se tem verificado quando diz também o Papa na Laudato Si, quando o homem se considera Deus, não é? Portanto, que considera que esta sua intervenção sobre a realidade, sobre a natureza, é algo de ilimitado. Como se não houvesse esta ordem, esta harmonia que resulta da ação de Deus e que deve ser respeitada. Este é outro aspecto da mensagem do Papa Francisco, que vem de encontro a este sinal dos tempos. Sim. Doutor Pedro, agora o senhor falou aí que o senhor é pai de 4 jovens, né? Sim. Na sua opinião, o que seria necessário para o jovem que esteve agora na jornada?
por exemplo, né? Para ele não se afastar da igreja, que a gente percebe que chega uma determinada fase, né? Que os jovens têm uma tendência a se afastar um pouco da vida, da vida cristã. Na sua experiência de pai, né? O que o senhor acha que seria importante nós, como igreja, fazermos para trazer, para esses jovens continuarem com esse fogo, né, da jornada? Pois, eu devo dizer, não tenho assim uma fórmula mágica. Fórmula pronta, não, mágica. É difícil. Os meus filhos estão empenhados na igreja. Há outros pais que têm o mesmo, digamos, as mesmas convicções que eu e fazem tão bem como faz o seu papel de pais e não têm esse dom. Mas importante, acho eu, quando, retomando aquele comentário do arcebispo de Sevilha, que o melhor testemunho foi o dos voluntários, foi este serviço, não é? Portanto, este serviço ao outro que foi testemunhado na Jornada Mundial da Juventude. E é sobretudo nesse aspecto que acho eu que pode aproximar os jovens da Igreja. Há uma iniciativa que tem congregado muitos jovens, que é a Missão País, o Papa também falou disso num dos seus discursos, que de ano para ano vai também atraindo muitos jovens e, basicamente, nestas atividades nota-se muito que há este serviço aos mais pobres, aos sós, aos idosos, etc. E isso atrai os jovens, não há dúvida, não é? Portanto, é sobretudo este testemunho. Depois também, eu não digo que não seja importante também a catequese, mesmo no sentido da formação das pessoas, não é? Porque hoje em dia há muitas ideias erradas, muitas desorientações e, portanto, também é importante saber esclarecer estas ideias e proporcionar isto. Mas sempre nesta perspectiva de que verdadeiramente é um cristianismo vivido, concretizado, que atrai os jovens e que os leva também a manter este contacto com a Igreja e até a renová-la e a dinamizá-la. Acho que é isso. Eu privilegiaria esse aspecto nesta perspectiva daquilo que pode ser o futuro da Igreja em Portugal depois da jornada. E que, como eu dizia há pouco, não é só em Portugal, é em muitos países que estiveram cá, não é? Portanto, estiveram cá representantes do mundo inteiro, não é? Nunca houve algo de tão universal, eu não conheci nenhuma experiência assim tão universal como esta da Jornada Mundial da Juventude. Mas olhando para a experiência do senhor, a gente observa que a base toda está na família, né? Sim, a base, a sua base familiar, a formação. Olha para o senhor ver como que a gente volta lá nas bases, né? Falando agora assim para pais e mães que estão a nos acompanhar. O papel principal, eu percebo assim, até na história do senhor, né? É feito na família. O senhor transmitiu para os seus filhos. Olha que bonito. O senhor tem os filhos também engajados, né? Sim, é verdade. Agora, eu também há jovens, e também participaram certamente jovens que não vêm de famílias cristãs, ou pelo menos famílias cristãs praticantes, que participaram nestas jornadas e também devem ser ajudados através dos outros jovens, das outras famílias, a restabelecer estes laços com a Igreja. Não é? Eu ainda sou de uma geração em que recebíamos dos pais este dom da fé. Há jovens que já não têm esse dom. Não têm esse dom. Se calhar têm através dos avós. Se calhar têm através dos avós. E os avós também têm um papel muito importante e em muitas situações isso se verifica. Mas seja qual for, não é? Portanto, todos são chamados, não é? Todos são chamados e todos todos são candidatos, não é? Portanto, acho que devemos ter essa visão. Mas o que dizia é de facto muito importante. Portanto, a família. Aquilo que se escolhe da família nunca se perde, mesmo até em relação àqueles jovens que depois se afastam, fica sempre uma semente que depois poderá dar o seu fruto de umas formas que às vezes nem imaginamos. Olha, são tantas perguntas, doutor Pedro, que tem aqui, não vamos conseguir passar por todas, mas a conversa é muito bom, a sua experiência, né? Muito bom o senhor trazer a sua experiência para nós, para quem está nos acompanhando agora, mas eu queria que o senhor
dissesse também, o senhor quer destacar, né, algum documento da igreja ou da comissão que seja relevante o senhor partilhar conosco? Pois, nós, a Comissão Nacional de Justiça e Paz, vai publicando alguns documentos precisamente nesta linha daquilo que é o seu objetivo, de formar opinião. E um dos documentos mais, enfim, que foi publicado no final do ano de 2023, foi um documento que resulta também de um diálogo entre a Comissão Nacional de Justiça e Paz e as comissões diocesanas, porque também há em várias dioceses comissões diocesanas de Justiça e Paz. Sim. Não em todas, mas num bom número, e este documento resultou também deste diálogo entre as várias comissões. É sobre a habitação, sobre o problema da habitação, que é de facto dos problemas mais graves que hoje nós enfrentamos na sociedade portuguesa. E que, de alguma maneira, esta dificuldade de acesso à habitação, Sim. como que anula outros benefícios que tem havido, no sentido de mais emprego, subida do salário mínimo, etc. Se depois isso não é suficiente para permitir o acesso à habitação, de facto, torna-se difícil a situação de muitas famílias e de muitas jovens famílias. Né? Portanto, nós, quando falamos na importância da família, na importância de constituir família, este aspecto da habitação é essencial. Nós quisemos, sobretudo, salientar a situação, né? Portanto, a gravidade da situação, também muita gente o faz, mas ligámos isto à questão da família, da natalidade, né? Portanto, a natalidade também é um problema, a queda da natalidade, a baixa natalidade, né? Que é dos países da Europa, onde há uma mais baixa taxa de natalidade, é Portugal, portanto isto traz inúmeros problemas, e o acesso à habitação também é algo que dificulta vencer esta crise demográfica. Não indicamos uma solução única, sabemos que a situação é complexa, se não seria honesto dizer que tudo se resolve seguindo uma determinada linha, que pode ser acreditar em absoluto no funcionamento do mercado ou acreditar em absoluto na intervenção do Estado. Tem de haver um equilíbrio entre estas duas realidades, e indicamos alguns princípios da doutrina social da Igreja que, sem nos dizerem qual é em concreto a solução melhor, nos devem inspirar, que é o princípio da solidariedade e o princípio da subsidiariedade, quer dizer, a intervenção do Estado deve ser supletiva, quando os particulares, as comunidades, por si só não conseguem resolver determinado problema, aí sim deve intervir o Estado, mas sem se substituir a elas. É um princípio que vale para várias realidades, também para esta da habitação. Sim. Doutor Pedro, agora uma curiosidade que me ocorreu e pode ser que tenha também ocorrido a quem está nos acompanhar. Essas comissões nas dioceses, essas pequenas comissões que existem, para participar delas, o que é necessário? É preciso ter formação em direito? Não. Estas comissões, na Comissão Nacional também não somos todos juristas. Bom, neste momento estamos a terminar o mandato e vai ter início o mandato de outra comissão, não sei ainda qual é a composição, mas na Comissão Nacional, quer na Comissão Nacional, quer noutra, procura-se que haja representação de pessoas de várias experiências profissionais. Portanto, há juristas, economistas, professores. Deve, na medida do possível, ser representativo de todos os cristãos que estejam empenhados nos vários âmbitos da sociedade. Portanto, estas pessoas são nomeadas em relação à Comissão Nacional, a Conferência Episcopal designa o Presidente e depois o Presidente forma uma equipa, designa o Presidente e o assistente eclesiástico, um sacerdote, e depois o Presidente forma uma equipa que propõe à Comissão, à Conferência Episcopal, e esta equipa é formada por pessoas de várias profissões. Nas comissões diocesanas é um pouco a mesma coisa, não é? Portanto, também o bispo da diocese nomeia um presidente, depois este presidente forma a sua equipa. A sua equipa. Basta ter a disposição de servir, né? Exato, como o Senhor mesmo diz, né? Jesus disse, a messe é grande. Sim, é isso. Os operários são poucos, né, doutor Pedro? É isso.
Mas olha, nós estamos chegando já ao final do nosso programa, da nossa conversa tão boa. Queria que o senhor deixasse aí a sua mensagem final, algum ponto que o senhor acha importante para os nossos telespectadores ressaltar. Olha, nós não falamos da situação internacional, Sim. que também faz parte da missão das Comissões de Justiça e Paz, e a questão da paz, não é? Sim. Portanto, porque nós fomos confrontados neste ano que passou com duas guerras, já há outras guerras, não foi só agora, mas de uma maneira especial, uma guerra na Europa, isto depois de um período de paz que, desde a Segunda Guerra Mundial, portanto, na Europa, enfim, também houve algumas situações, como na Jugoslávia, mas que isto se calhar faz-nos pensar que todo este progresso que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, estas lições que parece que tínhamos aprendido, portanto, não voltar a acontecer uma situação como esta. Agora o Papa Francisco fala numa terceira guerra mundial aos pedaços. É bom nós termos, não nos resignarmos perante estas, não deixarmos de acreditar na paz. Pensando na situação da Ucrânia, na guerra da Ucrânia, pensando na situação da Terra Santa também, uma situação particularmente grave, precisamente na Terra de Jesus, não é? Portanto, povos com as suas, e também aqui a questão da justiça, não é? A paz deve assentar uma paz duradoura, assenta sempre na justiça. E portanto, o apelo, quer dizer, esta mensagem tem a ver com isso, quer dizer, também se calhar podemos pensar que não podemos fazer nada, podemos rezar, mas podemos também criar esta opinião. Aquilo que eu comecei por dizer sobre a função da Comissão Nacional de Justiça e Paz é criar a opinião. Cada um de nós pode esclarecer-se, saber ser um eco destes apelos que faz o Papa e também ser uma pequena voz, no sentido de influenciar a opinião das pessoas, pensar que não é esta a forma de resolver os problemas, mesmo quando pode haver uma situação de legítima defesa, esta legítima defesa não é ilimitada, portanto não é absoluta, não é um direito absoluto e, portanto, nunca devemos deixar de acreditar na possibilidade da paz. Que bonito. Olha aí, para nós que estamos acompanhando a fala do Dr. Pedro, é importante não nos resignarmos, ou seja, não aceitarmos que essa guerra não tem jeito, né? Fazer a nossa parte, nos informarmos nos lugares certos, e eu achei bonito quando o senhor fala, ser um eco da voz do Santo Padre. Sim, né? Fazer ecoar as palavras do Santo Padre. E sempre em tudo, um olhar de esperança. Nunca podemos perdê-la. Sem dúvida. Né, é isso mesmo. Muito obrigada pela sua participação, pela conversa tão boa, tão informativa para nós. Precisamos tanto de pessoas como os senhores, homens de Deus, né? Profissionais, como o nosso querido Padre Jonas dizia-nos, profissionais de Deus. Muito obrigado, eu é que agradeço. Eu é que agradeço por esta oportunidade de partilhar um pouco daquilo que é a minha vida e é para isso, acho que serve a Canção Nova. Também quero desejar também as maiores felicidades para o vosso trabalho. Obrigada. Deus abençoe o trabalho do senhor. E também o vosso. Grande trabalho. E também o vosso. E a você que nos acompanhou, muito obrigada pela sua companhia em mais um Manhã Viva. Quero convidá-lo a acompanhar e continuar a acompanhar a programação da nossa TV Canção Nova Portugal, especialmente a playlist do Manhã Viva, que está lá no YouTube da Canção Nova Portugal. Lá você pode acessar este e outros programas e enviar para alguém. Deus te abençoe e ao nosso querido benfeitor, Deus lhe pague. Até o próximo Manhã Viva, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.